Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, nós estamos de volta aqui no Jornal da Cultura de hoje e nessa quinta-feira recebendo o diretor do Demutran, que vem para bater um papo e a gente fazer uma parte 2 daquela entrevista que nós realizamos na semana anterior, né? Ficou algumas coisas que a gente acabou não tendo tempo para continuar, como por exemplo as modificações no Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai tentar detalhar quase que todas as modificações. Mas antes, Pedro, bom dia primeiro, né? Seja bem-vindo, Pedrão. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Chapadão do Sul. Bom dia para vocês aqui da rádio. Então vamos conversar, vamos tentar tirar o máximo daquilo que tiver no nosso alcance, tirar o máximo de dúvidas. E é como eu falei da última vez, ficaram algumas perguntas em aberto, né? Nós já estamos realizando o projeto, já estamos trazendo a solução, né, sobre as dúvidas que ficaram, e vamos ver o que eu consigo responder hoje. O que eu não conseguir, mesmo que eu não venha aqui na rádio ao vivo, a gente manda a resposta e você pode jogar ela no ar aí, a resposta para o ouvinte poder ficar ciente do que está acontecendo. Tá certo, combinado. E você que está nos ouvindo, que tem alguma dúvida relacionada ao trânsito em Chapadão do Sul, já pode enviar aqui o seu texto com a pergunta, ou também o seu áudio, mas se for mandar áudio, aí a gente pede para que seja de até 30 segundos. Tá certo, Johnny? Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar então falando sobre o andamento do Maio Amarelo, né? A gente iniciou o maio, que está tendo toda uma série de atividades, nós vamos ressaltar aqui mais uma vez, que é de conscientização, né, Pedro? O Maio Amarelo, como nós falamos da última vez, ela é 100% conscientização, né? Nós estamos hoje fazendo uma ação ali na frente da Escola Mapper, pintando novamente, colocando mais nomes no chão de Devagar Escola, placa de velocidade, mas nada disso vai segurar a mão ou o pé da pessoa que estiver dirigindo ou pilotando uma moto. Tem que ter conscientização que ali é criança, frente de escola, tem que andar devagar. Certo. Não é só a vida dela, mas a vida de outros que estão em risco, né? Então nós continuamos pedindo à população que tenha o quê? Tenha paciência, porque nós vamos estar fazendo tudo o que for ao nosso alcance para poder melhorar o trânsito de Chapadão. E nesse meio tempo, tenha boa vontade, né, tem a responsabilidade de fazer o melhor no trânsito. Não só para mim, mas para ele, para a pessoa que está dirigindo. Porque antes do acidente, a gente sempre pensa, nunca vai acontecer comigo. Exatamente. Mas quando acontece, já é tarde demais. Bom, ontem nós recebemos aqui no Jornal da Cultura o João do Couto, né, que ontem foi uma data que marcou aí um ano que ele perdeu o filho dele, o João Vitor, né, todos conhecem, para um acidente de trânsito, né? Eu acho que isso também faz parte desse momento de conscientização, né? De saber, como você disse, nunca vai acontecer comigo. Pode sim. Inclusive, você pode perder alguém da família por imprudência de alguém no trânsito, né? Então, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que a gente consegue acabar com os acidentes, né? Não é só placa, não é só sinalização. O cidadão tem que cair na real e falar, olha, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de quem vem, de quem vai, eu tenho que pensar no que a outra pessoa poderia estar fazendo nesse momento, né? Você quer ver um exemplo bacana de conscientização? Quando as pessoas avistarem a minha equipe, a equipe que junto comigo nós fazemos o melhor pelo trânsito, na rua pintando, quando a gente coloca cone, para reduzir velocidade, não para acelerar. Né? E muitas das pessoas, a gente tem o cone, a pessoa passa acelerando do lado do pessoal. Tem que ver o seguinte, quando a gente coloca o cone, é para poder falar o seguinte, ó, eu estou trabalhando, estou concentrado no trabalho, então, por favor, respeite o cone, né? Não, tem pessoa que tem carro que passa e derruba o cone, quase atropela. Então, esse mês de maio, nós vamos estar fazendo algumas ações hoje no comércio, na cidade, no centro da cidade, no polo empresarial. Então, é para quê? Para que as pessoas tenham consciência. Poxa, eu posso andar um pouco mais devagar, eu posso ter um pouco mais de respeito ao próximo. Isso daí é o que a gente aprendeu com nossos avós, com nossos pais. É respeitar um pouco o direito do próximo, porque o meu direito acaba quando começa o do outro. Não é verdade? Então, se está lá uma placa de 30, mas por que 30? Porque é escola. Se está 40, por que 40? Porque é uma velocidade segura para você. É para você sair de casa e chegar. E, gente, vamos considerar, Chapadão não é tão grande assim. Ele cresceu muito. Mas do centro da cidade até onde eu moro, que é na Rua dos Pavões, que é longe, é 5 minutos de carro. Então não é tanto tempo assim. Isso com engarrafamento. Se não tiver engarrafamento, eu gasto 3. A 40 por hora, você pode medir, não precisa correr. Agora, vai de consciência de cada um. Então a gente pede mais uma vez aqui na rádio, ao vivo, que cada um tenha consciência, respeito e responsabilidade pela família. Só isso. Pedro, hoje eu gostaria de tocar num assunto com você, que faz parte desse mês de conscientização,
que são os motoqueiros, né? E a gente, assim, eu não estou aqui para criticar o motoqueiro, eu acredito que ele tem a pressa dele por algum motivo, de repente é um patrão que aperta, chega logo lá, senão a pizza vai esfriar, enfim, eu não sei o que acontece. A realidade dos motoqueiros. Porque isso não é só em Chapadão do Sul, né? Em outros municípios que eu passei, o pessoal tinha tremendo pavor pelo entregador de pizza, né? Porque os caras parecem que são alienígenas, né? Os caras andam assim e o peito é o para-choque deles e o pau come. Alguns dias atrás, o entregador chegou lá em casa e ele chegou todo assustado, respirando, ofegante. E ele falou, rapaz, eu quase acidentei ali. E ele falou, nossa, se eu tivesse acidentado, eu estava, né? Não vou falar a palavra. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque durante o dia eu tenho outro emprego, né? E como que eu ia falar pro meu patrão que eu acidentei à noite fazendo um bico, né? Então olha que situação ainda, né? Existe algo para conscientizar aí nesse mês de maio os motoqueiros e principalmente os entregadores que são loucos por natureza? Eu acredito que na hora de contratar o cara ainda fala, o que você tem? Você tem titã? Tem titã, então eu sei, né? Porque o titanzeiro é uma maravilha, né? Você sabe que o titanzeiro é proibido, inclusive, de entrar em encontros de motoqueiros, né? Não sei porquê, não estou criticando, né? Eu tenho uma titã, sou titanzeiro também. Mas existe um processo de conscientização também para os motoqueiros nesse momento? Então, a conscientização é para todos, né? Mas o que você falou específico é um negócio bem bacana. É uma ideia. E o que eu vou fazer? Como o mês de maio ainda está no começo, nós vamos fazer um trabalho, sim, vou aproveitar a sua ideia, tá? Específico para esse tipo de situação. Certo. E nós vamos ter que fazer um trabalho à noite. Por quê? Vou ter que ir de estabelecimento em estabelecimento, falando com o proprietário, com quem está dirigindo a moto. Por quê? Porque se a pizza fosse esfriar, concorda comigo, é o seguinte, se a pizza ou lanche, ou a batata, ou a panqueca, ou o espetinho fosse esfriar, não teria necessidade de carregar numa bolsa térmica. Aquela bolsa é térmica, é para aquilo, para que mantenha quente aquilo que a pessoa comprou. Então não tem necessidade, eu já trabalhei como entregador há muito tempo atrás, até estava brincando com um amigo meu, falou assim, você precisar de mim, tô na hora aí, eu te ajudo. Mas não tem necessidade de correr nessa velocidade, sabe? Eu sei que alguns entregadores ganham fixo, outros ganham por entrega, mas eles têm que entender o seguinte, é o que esse rapaz acabou de falar para você, se ele der uma pancada num carro, tem duas opções, ou ele se quebra inteiro, ou ele morre. Entendeu? Se ele morrer, é triste, é uma fatalidade. E se ele se quebrar inteiro e ficar paraplégico, vai mudar a vida do cara. Por quê? Por causa de uma pizza ou de um lanche. Não estou criticando a profissão, porque tem que ter. Eu mesmo peço muita coisa na minha casa para poder receber. Só que eu acho que a pessoa tem que cuidar da segurança dela e de outros. Tá? Então nós vamos acatar essa sua ideia, essa sugestão que você tomou, que você falou agora, e vamos estar fazendo um trabalho específico, vamos falar com cada dono, com cada motoqueiro. Não só entregador, tá? Eu quero te dizer uma coisa, tem uma situação que nós estamos vivendo justamente na escola Mapper ali. Tem uma situação que passa uma pessoa de moto ali a 1.000 por hora. A 1.000 por hora. E sendo que ali nós estamos pintando, estamos trabalhando, e com a gente trabalhando na rua, passa correndo do mesmo jeito. Então eu quero que todas as pessoas que dirigem moto, porque eu também dirijo, tenham a consciência do quê? Vamos andar um pouco mais devagar. Vamos respeitar. Para de passar com a moto na direita. Direita não é lugar de moto. Passa a moto pela esquerda. Tá para o lado do motorista ali. Tem gente que está passando a moto. Sabe aquela pressa de não ficar naquela fila dos carros? Vai cortando pela direita. E se alguém não vê você, porque o cara não tem a obrigação de estar olhando para a direita toda hora, e não vê e fecha e machuca, a culpa é do motorista. Passa pela esquerda. Aprenda que rotatória não é lugar para ultrapassagem de carro. Ah, Pedrão, você está falando isso porque você nunca fez? Claro que eu fiz. Já fiz algumas vezes ultrapassar um carro na rotatória para poder cortar o caminho. Tá errado. Eu errei. Não posso errar mais, tem que dar exemplo. Estou pedindo para a pessoa poder fazer o quê? Para de errar. Entendeu? Então, assim, tem várias situações que a gente pode abordar. É que o motoqueiro, à noite, principalmente, anda muito rápido. Anda muito rápido. Então nós vamos sim, eu agradeço pela ideia, nós vamos fazer um trabalho específico e eu te mando as fotos para a gente poder estar trocando esse feedback. Combinado, isso vai ser muito bom. Não é uma crítica aos motoqueiros, viu? A gente respeita a profissão, inclusive é como o Pedro falou, a gente pede em casa, a gente depende desse trabalho do delivery, né? Mas vão devagar aí, pessoal, porque senão o bicho pega. Bom, Código de Trânsito Nacional, mudou, né? Mudou. Será que mudou para melhor? Enfim...
Eu acredito que sim, algumas situações, acho que todas, na verdade, né? Foram mudadas porque alguém viu ali que tinha que mudar para melhorar, né? Ninguém muda uma lei para piorar a situação, né? Vamos começar pela validade da CNH, pode ser? A validade da CNH é algo que o pessoal pergunta bastante para a gente. E aí é importante que vem a questão da renovação da CNH. Essa validade, ela passa a valer na próxima renovação, né? Vamos começar assim, vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, antigamente, até dia 12 de abril, antigamente não, até agora há pouco, né, condutores com 65 anos de idade, com menos de 65 anos, eles renovavam a cada 5 anos. Certo. Tá? E condutores com mais de 65 anos a cada 3 anos. O que alterou agora? Alterou que as pessoas que têm 50 anos, até 50 anos de idade, elas vão ter 10 anos. Por exemplo, se eu renovei a minha habilitação esse ano, né? E tenho 47 anos, 49 anos, eu vou ficar com 10 anos de validade. Tá, mas se você renovou depois do dia 12 de abril. Não. Se eu renovei ano passado, certo, eu já entro nesse período. Ah, você já entra. O que acontece? Você tem que ter o seguinte, a sua habilitação, o que eu vou aconselhar? Porque tem algumas coisas igual o toxicológico, nós vamos falar daqui a pouco. Tem algumas coisas que na hora que eles soltaram a lei, a gente ficou muito confuso. Aí depois soltaram uma normativa sobre o toxicológico, que daqui a pouco vão soltar uma sobre a validade da habilitação. Tá? Então, se você tem lá na sua habilitação, você tem menos de 50 anos e a sua habilitação está de 5 anos, então ela vai vencer com 5 anos. Certo. Na sua renovação, se você tiver ainda menos de 50, ela vai valer para 10. Tá. Entendeu? 10 então, anos. se você vai renovar a sua habilitação esse ano, ela vai valer para 10 E a anos. pessoa tem 49 anos, vai durar até 59 anos. Se ela renovar hoje. Agora. Se a vencer agora. Certo. Se ela tiver 49 e a dela vence daqui 2 anos com 51, ela vai renovar para 5 anos. Ela não tem como antecipar esse processo de renovação? Não, a CNH ela não tem como antecipar. Não tem. Você tem que esperar vencer depois mesmo, do vencimento. de fato. Depois do vencimento. Tá, então com menos de 50 anos, se renovar, vai para 10 anos. Aí de 50 a 70 anos de idade, 5 anos. 5 anos. E com mais de 70, 3 anos. 3 anos. Entendeu? Com mais de 70, 3 anos. 3 anos. Tá, e essa renovação, ela acontece como? Essa primeira, por exemplo, com menos de 50 anos. Existe algum curso, alguma reciclagem, como que acontece? Bem, alguma atualização? Reciclagem só vai existir se a pessoa tiver excedido nos pontos da habilitação dela. Tá. Se ela não tiver excedido nos pontos, a renovação só fez o quê? É a mesma renovação de sempre com a mudança de prazo. É pagar Só e isso. receber. Pagar e receber. Não tem que se atualizar sobre as novas normas, Só se ela tiver como é que fala, estourado os pontos na habilitação. Sim, aí Fora no isso, caso é não. a tal da reciclagem, Não. né? E acima dos 50 anos a mesma coisa ou tem Mesma algum coisa. exame de vista, alguma coisa que tem Não, que... o exame de vista você faz até com 50 anos. Também é obrigatório. Faz normal, é obrigatório. Você vai no médico, você vai fazer o exame de vista normal. Não tem como você fazer a renovação sem fazer esse exame de vista. Legal. Entendeu? O exame de vista é normal, né? Você vai fazer. Aí tem o psicológico que você vai ter que fazer. Aí tem a questão do psicotécnico. Eu acho que você faz o psicotécnico só para quem tem atividade remunerada na carteira. Entendeu? Certo. Então a motoristas renovação profissionais continua a mesmo. mesma coisa. Tá? O que mudou é só o prazo da validade daquela habilitação. Certo. Entendeu? O resto continua, por enquanto não teve nenhuma alteração. Então essa é a situação da CNH. Acho que morreu ali, né? Aí vem a questão das pontuações na CNH. Parece que houveram algumas modificações também, né, Pedro? As pontuações, elas são bem simples para se entender. O que acontece? Antigamente era 20 pontos, 21 pontos você perdeu a sua habilitação. Verdade. Né? Hoje, o que aconteceu? Hoje funciona assim. A pessoa com 20 pontos, no período de 12 meses, com 2 ou mais infrações gravíssimas. O que quer dizer? Se você tiver 2 infrações gravíssimas, você fez 14 pontos na habilitação. Certo. Então quer dizer que você tem mais 6 pontos para poder estourar. Se você fizer 3 infrações gravíssimas, automaticamente você perde a sua habilitação. Perde a habilitação, tá? Então a pessoa que toma uma infração gravíssima, ela aumenta o limite dela para 30 pontos. Entendeu? 2 infrações gravíssimas, o seu limite 20 pontos. Uma infração gravíssima, o limite 30 pontos. Aquele cidadão, né, o motorista, que toma nenhuma infração gravíssima, mas tomou lá 2 leves, 4 média, esse tem um limite de 40 pontos, 40 porque ele pontos. não excedeu a infração gravíssima. Esse é o motorista normal, o cidadão normal. Qualquer cidadão. Não é o profissional. Não, qualquer um. Isso daqui é para cidadão normal e profissional. A lei abrange todos.
2 infrações gravíssimas, 20 pontos. Uma infração gravíssima, 30 pontos. Nenhuma infração gravíssima, 40 pontos. Muito bem. Entendeu? Se eu Então, tiver tem um várias limite. leves... 40 pontos. Médias, Não pode 40 ter, pontos. até grave você pode ter. Aham. Você pode ter 3 graves, entendeu? Não vai infringir. O problema é a gravíssima. Ah, tá A certo. gravíssima você reduz. Uma você cai de 40 para 30, 2 você cai de 40 para 20 e 3 você já perdeu a habilitação. E Tem que esses fazer pontos, reciclagem. eles são computados durante um ano, depois zera a conta. 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses sai do Serasa. É 12 isso? meses sai do Serasa e limpa o Muito nome. bem. Então a modificação da pontuação é apenas essa, né? Só essa. Tá. Eu não sei se de repente eu estou embaralhando e pegando de um lado ou outro, mas vamos lá. Comunicação de venda. Parece que mudou também, né? Era 30 dias a comunicação junto ao Detran e passou a ser 60 dias. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Depois que transferiu, aí tem 30 dias para que o novo proprietário providencie a transferência do registro. Veja só o que eu vou te falar. Vamos lá. Eu estava conversando até com a Rose no Demutran. Entendeu que são algumas coisas que fica meio embaraçoso. A lei foi alterada para que, vamos supor, se eu vendo o meu carro para você, eu tenho até 60 dias para que eu possa comunicar ao Detran que Certo. eu vendi o carro. Ok. Mas a partir do momento que eu assino o meu recibo, A pessoa já tem 30 dias. 30 dias. Certo. Entendeu? Então, assim, eu tenho um prazo maior para comunicar, mas se eu assinar o meu recibo, hoje eu tenho 30 dias para. Então, Essa comunicação, ela acontece na prática? Eu nunca comuniquei para o acontece porque, Detran vamos aqui. supor, eu já vendi carro meu Aham. que a pessoa. Mas não é obrigatório assumiu. essa? Não, é Não. você que define se você Ah, quer. entendi. Inclusive, essa comunicação pode ser feita online agora. Online. Né? É que se você não comunica, e dá um exemplo assim, ó, você fez a venda, você assinou o recibo e você não comunicou. Você não mostrou lá, você não colocou a cópia do recibo autenticado para você poder comunicar. Se dali 10 dias ele não transferiu o carro ainda e sofre um acidente, o carro está no seu nome. Tá no você é o meu- responsável. Entendi. Você não comunicou o Então é Detran. importante, não é obrigatório, mas é É importante. importantíssimo, porque você vai se eximir de qualquer tipo de culpa. Entendeu? Ah, eu troquei o carro na garagem, assinei o recibo, deixei o carro na garagem. Sai dali com a cópia do recibo ali, já põe lá, já comunica que você vendeu o seu carro. Não é mais da sua responsabilidade. Porque o cara pode sair dali da garagem para fazer uma volta no quarteirão, bate o carro, acidenta com alguém, uma bicicleta, a culpa é de quem está o nome no carro. Muito bem. Bom, ainda que nessa questão de documentação, já que a gente está aí, depois nós vamos para Luiz Baixa, enfim, mas vamos falar um pouquinho da documentação. Agora está tudo, quase que tudo online, né? Então, de repente, através do aplicativo ali, eu pago o licenciamento, mas agora tem uma nova regra, que é o recal. Né? Meu carro tem um recal lá, né? Aí, na semana passada, surgiu uma dúvida aqui, depois que você foi embora, no outro dia, eu recebi uma pergunta assim. Olha, eu fiz o pagamento do meu documento uma semana antes da lei passar a valer. E eu tô com o meu documento em mãos. Em mãos não, tá lá no aplicativo, lá o documento dele. Mas tá dizendo que tem que ter um recal, só que a lei não tinha sido posta em prática ainda. O que acontece nessa ocasião, Pedro? Faz a pergunta de novo. Não vou fazer, você não estava prestando atenção, não vou fazer. Não estava, não. Estava prestando atenção na pergunta da Vamos lá. resposta aqui. Ó, a pergunta foi o seguinte. O cidadão, ele pagou o documento e ele teve o documento no aplicativo cerca de 2 semanas antes de passar a valer, no dia 12 de abril. Ele conseguiu, tá lá o documento dele no aplicativo. Porém, ainda existe lá o aviso de recal, né? Essa pessoa, ela vai ter que fazer esse recal esse ano ainda, passível de multa, ou ela pode fazer no ano que vem, já que ela fez antes da lei passar a valer? Olha, o que eu vou aconselhar essa pessoa? Essa lei do recal, o que ele falou? Antigamente você não tinha prazo para fazer o recal, certo? Aí só colocava no documento do carro, no documento do veículo, que você não foi fazer o seu recal. Ele comunicava que você não fez o recal. Hoje é diferente, certo? Ele bloqueia. Hoje ele vai bloquear o documento, até por questão de apreender o documento, o veículo. Certo. Entendeu? Porque você tem o prazo para fazer esse recal. Qual que é a resposta e a orientação que eu vou dar para esse proprietário? Faça o recal. Porque ele fez antes, está com o documento na mão, correto? Mas a lei entrou em vigor. E quando a polícia for puxar, ele está dentro da lei. Entendeu? Ele vai falar assim, peraí, você tem que fazer o recal, você tem um prazo. Entendeu? Ele não precisa fazer agora de imediato, se não tiver condição, mas ele tem um prazo para fazer esse recal. Ele tem um aviso de recal? Faça o recal. Ele tem um prazo para fazer, então faça esse recal. Certo. Entendeu? Porque se ele não fizer o recal, ele corre o risco da interpretação do policial que para ele poder apreender o carro e aplicar a multa.
Sim. E aí, no próximo ano, por exemplo, se ele não tiver feito, aí como a lei já está acontecendo, ele não vai retirar o documento. De jeito nenhum. Não vai conseguir nem imprimir. De repente, Então, dessa ele vez fala ele assim, conseguiu, Ele né? conseguiu agora, porque a lei não estava em vigor, certo? Como lei é uma questão muito interpretativa, a polícia tem todo dia de interpretar que mesmo ele tirando antes, como a lei entrou em vigor, ele se adequa a essa lei. Então, a polícia pode dar uma multa moral, uma multa verbal, falar, olha, vai lá e faz o recalço, nós vamos ter que prender na próxima. Ou, dependendo da polícia, ela pode pegar a Polícia Federal, uma estadual, falar, você vai ficar com o carro preso porque você está sem o recal. Entendeu? Você não fez o seu recal. Ah, mas Pedro, passou um ano, ninguém me parou. Ótimo. Na hora que você for tirar seu documento novamente, não vai sair. Aí não vai sair. Entendeu? Entendi. Então, assim, são hipóteses. Pode acontecer ou não pode. Tá? Eu aconselho que ele faça o recal. Tá? Ele faça. É igual, nós vamos chegar daqui a pouco, vai ser o último, toxicológico. Tem muita gente que fala assim, pô, mas vai vencer em 2023. Calma, eu vou explicar agora. Faça. Entendeu? Porque senão você vai se enquadrar e pode chegar a ser penalizado. Tá certo. Tá? Bom, aí na questão dessa documentação ainda, a gente só lembrar, ressaltar que você pode baixar o aplicativo ou entrar no próprio site, eu acho que é Meu Detran, salvo engano, né? Ali mesmo você imprime um licenciamento, já efetua o pagamento, faz tudo dessa maneira online. Então, sobre documentação, eu acredito que não tenha mais dúvida nenhuma, né? Seria só isso? Só isso. Não, acho que não, Não, né? acho Para que não. acrescentar não, né? Bom, aí vamos lá, a gente está embaralhando, está indo lá, depois a gente volta aqui, né? Eu vou me virando aqui, eu vou Então, achando. por exemplo, o que é o pessoal? O pessoal perguntando o que é recal. Recal é o seguinte, quando você compra o veículo, de repente aquele veículo apresentou algum problema no sistema, né, no sistema hidráulico, enfim, ou no freio, e aí a concessionária, com o passar do tempo, ela pede que o motorista leve esse carro lá na concessionária para realizar o recal, né? Ou seja, para consertar esse problema. Esse é o recal. O que acontece é que tem muita gente que tem o carro ali, eu vou dar meu exemplo, meu carro tem 3 recal para fazer, né? E tem gente que não sabe que tinha que fazer esse recal, porque a gente não compra carro zero, né? Normalmente compra de outra pessoa e tal, a pessoa já não fez o recal, né? E aí vem toda a burocracia, porque você tem que procurar uma concessionária, inclusive, né? Isso As mesmo. concessionárias, inclusive, algumas não estão atendendo nesse período por causa da pandemia, né? Mas, então, ó, que situação que fica Mas nesse veja momento, bem, né, ó, Pedro? mas Vamos veja lá. bem. Aqui a lei fala assim, ó, após um ano da inclusão da informação de recal no certificado de licenciamento anual, o veículo só será licenciado após a realização do recal. Então quer dizer o seguinte, que a pessoa tem um ano ainda para poder atender isso daqui. Entendeu? Não vai ser uma... Um ano a partir do que da vigorou a lei? notificação, da notificação do recal. Ah, notificação. Vamos supor, esse senhor que acabou de perguntar que há 2 semanas atrás. Então ele tem um ano a partir daquele dia que ele foi notificar que tem um recal. Ele tem um ano para fazer. Certo. Tá? Ele fazendo isso, entendeu? Vai liberar o documento. Ele não fazendo, não vai liberar o documento. Bacana, Tá? bacana. Então eu estou orientando... Aí é um período bacana, né? Faça Entendeu? um ano, Aham. tá? E corrigindo o que eu acabei de falar. Corrigindo, que a gente erra, tem que corrigir. Não tem multa, tá? Só não libera o documento. Muito bem. Então, para quem já tem o documento, como esse senhor, Tem um ano. ele tem aí o período, já que ele já está com o documento. Tem um Esperto ano. foi ele que tirou antes Antes da lei. da lei. Valer, né? Isso mesmo. Muito bacana. E esse senhor sou eu, tá? Vamos falar agora sobre a luz baixa na rodovia. Ô, Pedro, Essa foi boa. esses dias eu trouxe aqui o Dr. Jefferson, inclusive, que às vezes a gente se aperta em algumas situações jurídicas e de leis e a gente chama o doutor. Fala, doutor do céu, essa luz baixa agora, afinal de contas, né? Ele nem veio aqui, nós fomos lá, inclusive, no escritório falar com ele via flash. A luz baixa, isso aqui ficou, é como você falou, essa lei ela está trazendo umas lacunas tão grandes que a gente ficou sem entender nada, né? Então, ela vem com lacuna Aham. e aí a gente espera a resolução, começa a gerar muita dúvida, aí eles fazem uma resolução e jogam para poder Pra sanar a sua normatizar dúvida, pra aquilo normatizar ali. aquela dúvida. A dúvida, Para você poder, assim, ter um embasamento. Aham. Né? Por exemplo, eu não vou falar esse exemplo agora que eu ia falar, que eu vou repetir de novo o negócio do toxicológico que eu vou falar daqui a pouco. Tá. Vamos lá, a luz baixa, como era? Tá. Todo condutor, eu, você, o mal, entendeu? Que é um roda presa, tá? O condutor deve manter acesos acesos os faróis do veículo, utilizando a luz baixa durante a noite e durante o dia nas rodovias. Certo. Isso é o que era antes. O que vem agora? Não será mais exigida a luz baixa quando o veículo já dispuser daquela luz DRL.
é aquela luz que quando você vira a chave do carro, já acende nos carros Sim, mais novos. automático, Né? Então aquela... A DRL tá tranquilo. Tranquilo. Tá? Quando em pista duplicada ou dentro do perímetro urbano. Entenda bem. Você tem a DRL na cidade, você não precisa mais ligar o farol, desde que a DRL esteja acesa. Certo? Dentro da cidade e pista dupla. Em pista simples, você deve ligar a luz baixa ainda. Tá? E se você tem um carro antigo, como o meu, você deve andar com a luz baixa ligado direto em qualquer via. Olha só. Então, vou deixar para falar mais uma vez. Os carros que têm DRL, que são aquelas luzes que acendem sem precisar ligar o farol, as luzes automáticas, luzes de LED, tá? Esses carros em pista dupla ou dentro do perímetro urbano não têm a obrigatoriedade de acender o farol baixo. Esses mesmos carros em pista simples na rodovia devem acender o farol baixo. Tá? E os carros antigos que não têm a DRL, que não tem a luz de LED, acenda o farol baixo em todas as pistas. Sempre. Sempre. É isso que mudou. Caramba! E não era a concepção que a gente tinha, não, viu? Só então que tem continua DRL. obrigatório. Pronto. Obrigatório. Acabou. Eu, no meu ponto, assim, é que os carros novos, eles vêm com essa DRL, que é essa Certo. luzinha de LED. Uhum. Eu não vou dizer para você, que eu não sou muito entendedor de carro, se tem como você adaptar uma DRL no seu carro mais antigo. Mas, enfim, quem tem carro novo, que tem a DRL, tá beleza. Pista dupla e urbana. Quem não tem, é obrigatório do mesmo jeito. A luz baixa tem que ficar ligada. Não adianta. Tá. Entendeu? Então, não mudou muita coisa. Sim. Entendeu? E as motocicletas sempre ligadas. Sempre luz acesa. Sempre luz acesa. Não tem como desligar em momento nenhum, né, Pedro? Mas isso? vamos lá, vamos falar das motocicletas então. Tocou no assunto? Vamos lá, Mudou claro. a lei também. Sim, mudou. Como era antigamente, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor de faróis do veículos apagados era infração gravíssima, com multa de R$ 293 e recolhimento da CNH e suspensão de direito de dirigir. Continua sendo multa? Continua. Só que agora é uma multa média, sujeito a multa de R$ 130 e 4 pontos na CNH. Você não perde mais a sua CNH, não toma uma multa gravíssima se dirigir com farol apagado, mas ainda continua recebendo multa média R$ 130. Então, aos motoqueiros, mantenham as luzes em dia. Sempre ligadinha, né? E aproveitando o motoqueiro, Claro. vamos na viseira. Vamos lá, viseira. A viseira, antigamente nós tínhamos um problema. Né? O que era o problema? Nós tínhamos a lei, o artigo 169 da resolução 433 de 2013 do CONTRAN, e nós tínhamos o artigo 244 do CTB. Cada um dava um tipo de multa, cada um dava um tipo de penalidade. Gerava uma confusão muito grande. Hoje, acabou esses dois e fizeram somente uma regra. A nova regra alinha as duas normativas e estabelece que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com utilização de capacete de segurança sem a viseira ou sem o óculos de proteção, ou com o óculos viseira. se mantém, então. Certo. Isso. Vamos supor assim, se você não tem um capacete aquele capacete mais aberto e não tem a viseira, mas tem um óculos de Tem um proteção, óculos. em condições, tranquilo. Certo. Porque Mas aqui também fala. Isso na cidade, né? Para viagem Na não. cidade, Tá. na cidade, perímetro urbano. Ou com viseira ou com óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. O que é isso aqui, gente? Por favor, vai usar um óculos de proteção? Pesquisa lá no site do CONTRAN e vê qual que é a regulamentação para usar. Não é qualquer óculos que serve como proteção, Exatamente. tá? Será Não adianta infração... botar um óculos escuro aí, Não, sair, não, aí vai dar ser certo, multa. né? É um óculos multa. específico para proteção. Legal. Tá? E será multa média. Agora, porque antes tinha uma que era gravíssima, suspeita e suspensão de dirigir. E tinha outra que era infração leve. CONTRAN, infração leve. CTB, infração gravíssima. Hoje, acabou com tudo isso e a infração média, multa de R$ 130. Tá? Mas presta bem atenção. Eu estou falando que você pode usar um óculos de proteção, tá na lei. Mas esse óculos é de acordo com as normas da legislação. Certo. Então não use qualquer óculos, porque a polícia pode te parar e vai lhe multar com autoridade. Então, quer usar um óculos, uma viseira de proteção? Procura no CONTRAN qual que é a recomendação, usa a recomendada. Certo. Aí você está tranquilo. Fora isso, Ou não use, tem como. ou use o capacete com a É viseira. para isso que tem viseira no capacete. Tá até mais fácil, né? Lembrando que viseira riscada, tá? Você pode até passar perto da polícia. Se ela tiver arriscada, vamos supor que você costuma andar só com a orelha erguida. E você baixou para poder passar na polícia. E ele viu que está arriscada, a multa é a mesma coisa. Porque tem que ter visibilidade.
Então, se você tiver a viseira riscada, eu vou baixar para a polícia não ver. Se ela te parar e tiver riscado, vai aplicar a multa da mesma forma. Tá, riscado você fala riscado porque já estava riscado, é isso? Isso, vamos supor assim, tem pessoa que usa capacete velho, vai riscando, não vai ficando vai riscando, embaçado? sim, sim. Aquela viseira riscada, embaçada, arranhada, ela é passiva de multa. Certo. Porque a viseira é para proteger o olho e te dar visibilidade de enxergar. Claro, sem dúvida. Entendeu? Então, deixando bem claro para os motociclistas aí, custa baratinho uma viseira nova, vai lá com uma viseira nova para não ter problema de multa. E para quem vai pegar a estrada, apenas capacete fechado. Fechado. Não mudou nada nessa questão ainda. Tá. Entendeu? Capacete aberto dentro da cidade. Ainda voltando à questão das motocicletas, a Rosângela perguntou ali, motociclista transportando crianças pequenas, como que é a norma? Explica pra gente, Pedro. Vamos lá. Antigamente, até 12 de abril, você poderia transportar uma criança de 7 anos, né? Não poderia, acima de 7 anos somente. Menor de 7 anos e sem condição de se cuidar, não poderia. Hoje mudou. Na lei anterior. Na lei anterior. Certo. Hoje, o mínimo para transportar uma criança na traseira da moto é 10 anos de idade. Não pode transportar criança menor de 10 anos de idade. Mas a criança tem 10 anos de idade, mas ela é especial? Se for uma criança especial, não pode ainda. Porque a lei fala o quê? Não pode transportar crianças menores de 10 ou sem condições de cuidar da própria segurança. Então, a lei fica o seguinte: crianças menores de 10 anos ou que não possam se cuidar, não pode transportar na traseira da moto. Certo. Aí, mas de repente eu tenho uma filha de 10 anos, mas ela é pequenininha. Ela é menor do que o normal. Não tem problema. Aí é apenas a idade para o final. Aqui, na nova lei, ela não restringe igual o carro. Ela restringe o seguinte. Apenas a idade. Tem 10 anos. Ela tem 1,30 m. Ela pode se cuidar? Ela alcança aquela traseira? Ou ela alcança a pessoa poder abraçar? Então ela pode andar. Uma criança de 10 anos é pequena e não tem condição de abraçar, não tem condição de segurar na segurança da moto ali, que não é segurança nenhuma, mas não tem condição de segurar ali atrás. Então ela não pode andar. Certo. Então, veja bem, se a pessoa parar na frente do policial e o policial vê, ele vai averiguar se a criança... tem 10 anos, beleza, mas ela pode se cuidar? Não pode, então tá errado. Então tem que prestar muita atenção nisso daí. Bom, e ainda relacionado à questão das crianças, vamos para o automóvel. Modificou também a questão da cadeirinha infantil, né? O que acontece agora, nesse momento? Antigamente, dia 12 de abril, a antiga lei, vamos falar assim, a lei antiga, ela falava o seguinte: crianças menores de 10 anos devem ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. Ponto. Como fica? Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m deverão ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. Então quer dizer o seguinte, que a criança, tendo 10 anos, entendeu? E não tendo 1,45 m, ela tem que ocupar ainda. Se ela tiver 10 anos e tiver 1,45 m, ela não precisa mais ocupar a cadeirinha. Ela pode ficar sem a cadeira. Mas e se ela tem 8 anos de idade e tem 1,50 m? Então, aqui fala o seguinte: crianças menores de 10 anos. Entendeu? Beleza. Então quer dizer o quê? Que se ela tiver 8 anos, é o que eu falei pra você, que a gente acabou de falar, é uma lei interpretativa. E existe criança com 8, 9 anos que tem 1,45 m. Verdade. Tá? O que a lei fala? A lei fala que crianças menores de 10 anos que não tenham atingido. Então, o que está deixando bem claro? Tem 8 anos, tem 1,45 m, pode andar. Entendeu? Okay, pode andar. Tem 9 anos, tem 1,45 m, pode andar. Tem 10 anos, não tem 1,45 m, dando um exemplo assim, que é pequeno, tem que usar. Então, a idade, está falando o quê? Que crianças menores de 10 anos que não tenham 1,45 m, entendeu? Então ela pode ter 10 anos e ter 1,45 m, mas ela pode ter 8 anos e ter 1,45 m. O que não pode acontecer é ela ter 9 anos e não ter 1,45 m. Então ela tem que usar a cadeirinha. Entendeu? Tá. Deu pra Inclusive, ficar tem ali, se a criança for maior do que 1,45 m, mas ainda não tiver 10 anos de idade, ela deve ser levada sempre no banco traseiro. Não é necessário ir na cadeirinha, mas vai no banco traseiro. Veja bem, eu estou falando o quê? Banco traseiro sempre. Eu não estou falando para o banco da frente. Sim, mas aí né? não há obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade da cadeirinha. Da cadeirinha. Entendeu? Tá. É igual a criança tem 9 anos de idade. Tem 1,45 m, banco de trás, cinto de segurança, mas não precisa do banquinho, do equipamento de segurança. A lei está falando o seguinte: crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m. Tá? Certo. Então tem criança com 9 anos de idade que tem 1,45 m. Então ela pode andar no banco de trás sem a cadeirinha de proteção.
Bom, vamos falar do toxicológico antes que a gente acabe deixando para trás, né? E é um assunto bastante importante. O que acontece, o que modifica nesse momento, para quem é profissional do ramo, enfim, como que é? Explica pra gente, Pedro, como que acontece? Ó, o toxicológico, ele é uma... Como é que eu posso te dizer? Ele é um negócio que gerou bastante dúvida, tá? Eu tô procurando aqui, ó. Ele gerou bastante dúvida e está gerando muito ainda. Porque, como eu te falei, tem algumas leis que foram alteradas e deixaram algumas lacunas. Então, a gente vai aguardando essa resolução para que a gente possa ir passando com certeza. Já me passou várias pessoas na rua. Pedro, como é que funciona? Eu falei assim, ó, calma, espera vir, a gente está perguntando, vai sair. Agora saiu uma resolução, saiu uma resposta com datas e prazos que eu vou passar para vocês agora. Legal. Então, bacana. Quem aí é motorista de caminhão, quem aí, veja bem, ó, quem tem habilitação C, D ou E, pega caneta e papel e marca o que eu vou falar, porque é importantíssimo e é passivo de multa se não cumprir o que está aqui. Atenção, gente, C, D e E, né? Vamos lá. Então vamos lá. Pessoas que tenham habilitação C, D ou E e com idade menor de 70 anos, menor de 70. Por que menor de 70, Pedrão? Porque condutores acima de 70 anos não precisam renovar o toxicológico antes do vencimento. Vai renovar, Pedrão? Vai renovar, mas se você tem mais de 70, você vai esperar o vencimento da sua habilitação. Os outros não. Os outros vão renovar de acordo com o prazo que eu falo agora. Ah, Pedrão, atividade remunerada, tal. Eu vou ler para vocês, presta bem atenção que eu vou ler agora. Tá? Renovação do exame toxicológico obrigatório a cada 2 anos e meio para os condutores de categoria C, D e E com idade inferior a 70 anos. Condutores acima de 70 anos de idade não precisarão renovar o exame toxicológico antes do vencimento da sua CNH. Outra novidade é o enquadramento para o motorista que dirigir sem ter realizado o exame toxicológico previsto após 30 dias do vencimento do prazo de 2 anos e 6 meses. Ou para quem exerce atividade remunerada e não comprova na renovação do documento a realização do exame toxicológico. A conduta será considerada infração gravíssima, sujeito a multa de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Vamos lá. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se você tem habilitação C, D ou E, tem que fazer o toxicológico. Ah, Pedrão, eu tenho... De imediato. De imediato. Certo. Vamos falar aqui agora os prazos. Mas eu não dirijo caminhão profissionalmente. Eu pego caminhão esporadicamente. Eu não trabalho na função de motorista de caminhão. Ótimo. Então você não vai dirigir mais. Porque se você for pego dirigindo caminhão, você tem que apresentar. Certo? Você tem que apresentar seu toxicológico. Certo. Tá querendo dizer o seguinte... Mas se ele estiver dirigindo qualquer outro veículo, Não tem problema nenhum, é necessário. não dá problema. Ok. Tem pessoas que me procuraram, Pedro, eu tenho habilitação D, que eu tirei quando era mais novo, agora só vou renovando, mas eu não dirijo caminhão na minha vida. Eu só dirijo carro. Não precisa fazer o toxicológico. Legal. Porque você está dirigindo um carro. Mas se você dirige caminhão, tem a obrigação de fazer. E aí que vem o segredo, que saiu essa normativa. Presta bem atenção. As habilitações que vencem de março a junho de 2021 têm até 30 de junho de 2021 para fazer o toxicológico, tá? Porque a partir do dia 1º de julho ela será passiva de multa se não tiver feito, tá? Ah, o que eu faço, Pedrão, se a minha habilitação, a mês da validade da habilitação não venceu, tá? Carrega o toxicológico, porque no sistema vai aparecer, porque você tem que fazer o toxicológico. Veja bem, outra coisa, você teve que fazer o toxicológico nos lugares que são regularizados e regulamentados pelo Não é qualquer toxicológico, é o toxicológico que o Detran aqueles médicos que são autorizados pelo Detran. Vamos lá, de julho a dezembro de 2021, quem tiver a validade vencendo nesse período, tem até 31 de julho de 2021 para renovar o toxicológico. Motoristas que vencem a habilitação de janeiro a junho de 2022, tem até 31 de agosto de 2021 para renovar o toxicológico. Motoristas que vencem de julho a dezembro de 2022, tem até setembro de 2021 para renovar o toxicológico. Motoristas que vençam a habilitação de janeiro a junho de 2023,
tem até 31 de outubro de 2021 para renovar o toxicológico. Motoristas que vençam a habilitação de julho a dezembro de 2023 tem até 30 de novembro de 2021 para renovar o toxicológico. Motoristas que vençam a habilitação de janeiro a abril de 2024 tem até 31 de dezembro de 2021 para renovar o exame toxicológico. E motoristas que vencem a habilitação a partir de maio de 2024 tem que renovar até 31 de janeiro de 2022. Então, prestem bem atenção, vocês motoristas, vocês têm prazo. A sua habilitação pode estar vencendo em 2023, 2024, que eu acabei de falar. Tem prazo para renovar. Renova o toxicológico em órgãos, em locais específicos do Detran, para que esse documento possa aparecer na sua habilitação, né, no sistema, e carrega o seu exame toxicológico com você no caminhão. Carrega ele. Se a polícia te parar, você tem como mostrar que está em dia o seu exame toxicológico regulamentado, para que você não venha sofrer. Ah, Pedrão, o exame toxicológico custa R$300. É verdade, custa R$300. A multa custa R$ 1.467. Então faz o exame para você não tomar essa multa, que vai ser muita validade para você. Pedro, a gente não dá mais tempo, a gente vai ter que encerrar o Jornal da Cultura, mas antes disso eu queria que você explicasse mais rapidamente para a gente o que é o exame toxicológico, o que ele capta nesse exame. Substâncias. Substâncias. Tá, vamos supor assim, a pessoa que tem o costume... O que é o exame toxicológico? É para mostrar que você não é uma pessoa que usa substâncias químicas para poder dirigir à noite. Certo. Que não usa aqueles para poder ficar acordado direto. Que você Mas capta ali o rebite, por exemplo, ou não? Capta o rebite. Capta rebite, capta droga, capta tudo. O toxicológico é para isso. Álcool também ou não? Capta. Né? Mas é que assim, o toxicológico não é para álcool. É para essas substâncias químicas que você faz o quê? Né? Que esteja no seu organismo há mais de 6 meses. Então vai fazer o exame para isso, para você provar que você não está usando esse toxicológico. Por isso que mudou o prazo para 2 anos e meio. Qual é a intenção? A intenção é prejudicar o motorista de caminhão. Não, a intenção é que todos os motoristas estejam andando na linha. Totalmente sóbrios. E seguros, segurança para a família. Obrigado, Pedro. Não dá mais tempo. Obrigado, Johnny. E a gente vai ter uma próxima oportunidade aí novamente para a gente bater um papo e continuar detalhando aí. Obrigado, gente. Cultura FM.